Meu nome é Gisele, e desde muito cedo aprendi que dentro da minha família existiam dois tipos de pessoas, as que eram celebradas e as que eram toleradas. Eu, obviamente, pertencia ao segundo grupo. Não havia nada que eu fizesse que recebesse o brilho nos olhos que meus pais tinham quando Bianca entrava no cômodo usando um vestido novo, ou quando ela falava sobre qualquer projeto raso que estivesse fingindo levar a sério. Cresci ouvindo minha mãe repetir para todos que Bianca era um fenômeno e eu era organizada, como se organização fosse alguma espécie de prêmio de consolação. Meu pai completava com aquele sorriso curto e desinteressado: Bianca sempre teve luz, a Gisele sempre foi mais pé no chão. Eu fingia não ligar. Fingir era um hábito que eu aprendi cedo. Eu lembro com precisão cirúrgica do dia em que percebi que, não importa o quanto eu tentasse, nada mudaria. Tínhamos 10 e 12 anos. Eu tinha passado semanas treinando para um concurso de desenho na escola, usando giz de cera até os dedos doerem. Na noite em que ganhei o segundo lugar, cheguei eufórica em casa com um certificado simples, mas que significava tudo para mim. Minha mãe olhou, disse que bom, querida, deixou o papel sobre a mesa e, sem levantar o tom de voz, chamou Bianca para descer e mostrar uma foto que ela tinha postado e recebido 40 curtidas. 40. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio real, mas, na hierarquia da casa, nada era tão importante quanto o brilho artificial da minha irmã. Foi ali que um pedaço de mim endureceu, como se eu tivesse aceitado um contrato silencioso. O amor deles nunca seria dividido de forma justa. Conforme cresci, aquela dinâmica se tornou rotina. Na minha formatura do ensino médio, meus pais passaram a maior parte da noite falando sobre como Bianca um dia seria uma estrela. Quando fiz 18 anos, entendi que, se eu queria descobrir quem eu realmente era, teria que fazer isso bem longe dali. Sem drama, sem discurso, sem lágrimas. Apenas anunciei: vou me mudar. Minha mãe respondeu: tudo bem, mas não esquece de avisar quando chegar lá. Minha vida inteira coube em 2 malas e uma mochila velha. No ônibus, enquanto o motor vibrava debaixo dos meus pés, senti um alívio estranho, como se finalmente estivesse respirando ar puro depois de anos dentro de um quarto abafado. Ninguém perguntou para onde eu ia. Ninguém perguntou se eu precisava de ajuda. E, por incrível que pareça, aquilo confirmou tudo o que eu já sabia. O primeiro apartamento que aluguei era tão pequeno que parecia uma caixa de sapato com janelas. As paredes eram finas, mal isoladas, e eu conseguia ouvir o vizinho ensaiando guitarra todos os dias às 6 da manhã. O banheiro tinha chuveiro fraco, a torneira fazia um rangido irritante e a vista era apenas um estacionamento. Mas era meu. E naquele espaço apertado e silencioso, eu comecei a reconstruir quem eu era longe das comparações que me acompanharam a vida inteira. Logo no primeiro mês, arranjei um emprego em uma loja de decoração e, nas horas vagas, estudava design de interiores pela internet, assistindo vídeos, lendo livros usados que eu comprava em sebos e rabiscando ideias em um caderno que carregava para todos os lugares. Eu trabalhava tanto que às vezes esquecia de comer, mas nunca esquecia de tentar. Havia noites em que eu me sentava no chão do apartamento, cercada de tecidos, tintas baratas e recortes de revistas, imaginando projetos que talvez nunca saíssem do papel. Ainda assim, cada detalhe me dava esperança. Eu me via criando ambientes que deixavam as pessoas mais felizes, mais confortáveis, mais vivas. E eu queria isso para mim também. Mas cada passo parecia uma subida infinita. Quando eu ligava para minha família para contar novidades, a resposta era sempre a mesma: Bianca tinha conseguido algo mais legal, mais interessante, mais importante. Um dia, quando tentei contar que tinha conseguido meu primeiro cliente pequeno, minha mãe cortou minha frase no meio para dizer: a Bianca foi entrevistada por uma blogueira. Você viu? Eu apenas respondi: que bom. A verdade é que eu aprendi a não esperar nada deles. Minhas vitórias ecoavam apenas dentro de mim, no meu pequeno apartamento, nas madrugadas intermináveis em que eu fazia o impossível caber no orçamento. E, ainda assim, havia algo crescendo em mim. Algo que não existia quando eu morava na casa dos meus pais. Um fio de ambição discreta, mas poderosa. Uma vontade de provar, não para eles, mas para mim mesma,
que eu não era a sombra de ninguém. Eu era só eu. E, pela primeira vez, isso parecia suficiente. Eu não imaginava, naquela época, que aquela versão silenciosa e insistente de mim mesma seria exatamente a responsável por virar minha vida de ponta cabeça, do jeitinho que ninguém, absolutamente ninguém, da minha família acreditaria possível. Mas naquele momento, no meu mini apartamento mal iluminado, tudo o que eu sabia era que eu ainda estava longe de desistir. Eu estava apenas começando. A minha rotina se transformou em uma engrenagem tão precisa que, às vezes, eu tinha a sensação de que vivia em um relógio: acordar cedo, trabalhar na loja de decoração, almoçar correndo, estudar no ônibus, voltar para casa exausta e ainda assim separar algumas horas para praticar projetos fictícios que eu mesma inventava. Eu sabia que, se quisesse crescer um dia, precisaria aprender o dobro, porque o mundo não iria abrir portas para alguém que sempre viveu na sombra. Então eu decidi arrombar as minhas próprias portas. Comprei materiais baratos, reformei móveis encontrados na rua, fiz antes e depois que ninguém pedia para ver, mas que alimentavam um pedaço meu que finalmente começava a acreditar que merecia algo melhor. Era curioso, e embora meu começo tivesse sido pequeno, eu sentia que estava construindo algo sólido, mesmo que ninguém mais enxergasse. Com o tempo, algumas pessoas começaram a notar meu esforço. Uma cliente da loja me pediu ajuda para reorganizar a sala dela, depois outra pediu opinião sobre cores, e, antes que eu percebesse, pequenas recomendações surgiam naturalmente. Eu ainda não chamava aquilo de carreira, mas era como se o universo estivesse me dando migalhas de confirmação. Cada elogio, por menor que fosse, me fazia querer continuar. E eu continuava. Eu sempre continuava. Quando chegava em casa depois de um dia exaustivo, ficava alguns minutos parada, observando o espaço minúsculo que eu mesma havia renovado com criatividade e investimentos ridículos. Eu tinha criado uma parede de quadros com molduras improvisadas, pintado a porta com tinta que sobrou de um teste da loja e transformado minha mesa de jantar em área de trabalho. Tudo aquilo era um retrato silencioso do que eu queria fazer com o mundo, torná-lo mais bonito, mesmo quando ninguém acreditava. A relação com minha família, porém, continuava congelada no mesmo lugar. Eu tentava conversar de tempos em tempos, mas era como falar com pessoas que nunca realmente me conheceram. Certa vez, liguei para minha mãe apenas para perguntar como eles estavam, e a primeira coisa que ouvi foi: a Bianca publicou uma foto nova. Você viu? Eu não tinha visto, e mesmo que tivesse, não seria relevante para mim, mas respondi: vi, ficou bonita. Ela disse: ficou mesmo, sua irmã é tão talentosa, e mudou completamente o rumo da conversa para a vida glamourosa que Bianca fingia ter. Em certo momento, tentei comentar que estava começando a pegar alguns trabalhos extras, mas minha mãe apenas murmurou panhã, no mesmo tom genérico que alguém usa para concordar com o GPS. Era sempre assim. Mas eu não desistia. Nunca fui o tipo de pessoa que se conforma com o papel que tentam me dar. Então eu comecei a me expor mais, não para eles, mas para o mundo real. Gravei vídeos curtos dos meus processos, criei um perfil profissional tímido, postei algumas fotos dos meus projetos amadores. Eu tremia ao apertar o botão de postar, mas fazia mesmo assim. E o mais surpreendente foi perceber que pessoas desconhecidas se interessavam mais por mim do que minha própria família jamais demonstrou. Comentários curiosos, mensagens pedindo dicas, convites pequenos. De repente, parecia que meu nome começava a caber no lugar certo. Apesar disso, havia uma parte minha que ainda sentia falta de algo. Não de atenção, mas de reconhecimento sincero. Eu queria, no fundo, muito no fundo, acreditar que meus pais ficariam felizes ao saber que eu estava encontrando o meu caminho. Que talvez algum dia me perguntassem: como você está? Antes de perguntar: e Bianca, como vai? Mas isso nunca aconteceu. Em uma ligação rápida, tentei contar que estava montando meu primeiro catálogo digital. Meu pai respondeu: interessante, e emendou imediatamente: a Bianca pensa em virar influenciadora full-time, sabia? Ela recebe muitos comentários. Eu apenas disse: que bom para ela. Nunca foi uma competição para mim, mas era sempre tratada como uma competição por eles. E, mesmo sem querer, isso me machucava mais do que eu admitia.
Mas enquanto eles seguiam presos no universo onde Bianca era o sol e eu a penumbra, meu próprio mundo estava se expandindo. Comecei a ser chamada para pequenos eventos da área, conheci profissionais que eu admirava e descobri que eu tinha algo que ninguém podia tirar: consistência. Eu não era um brilho repentino. Eu era o tipo de pessoa que cresce devagar, mas cresce para sempre. E, conforme as semanas passavam, eu sentia dentro de mim uma mudança irreversível, como se estivesse finalmente me encaixando no corpo da mulher que eu sempre tentei ser. Eu ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, ninguém poderia prever, mas olhando para trás agora, eu consigo enxergar claramente que cada madrugada estudando, cada reforma improvisada, cada comentário ignorado pela minha família estava me empurrando direto para algo grande. Algo que mudaria minha vida inteira. E, ironicamente, seria algo que eles só perceberiam quando fosse impossível fingir que não viram. Eu nunca vou esquecer o dia em que minha vida deu uma guinada tão brusca que, por alguns segundos, achei que estava em um sonho. Era uma tarde comum na loja, daquelas em que eu reorganizava almofadas pela terceira vez só para parecer ocupada. Uma mulher entrou, elegante demais para estar ali, analisando tudo com um olhar técnico, calculista. Eu pensei que fosse alguma cliente exigente que reclamaria de preços, mas ela caminhou direto até mim e disse: "Você é a Gisele, certo?" Assenti, meio desconfiada. Ela sorriu rápido, como quem está prestes a revelar um segredo importante, e completou: "Sou produtora do programa Design Masters. Você já ouviu falar?" Eu ouvi. Todo mundo que trabalha na área já ouviu. Era o maior reality show de design do país, o tipo de oportunidade que parecia existir apenas para pessoas com contatos, dinheiro ou sobrenomes importantes. Nada que tivesse qualquer relação comigo. Quando ela explicou que havia visto alguns vídeos que eu postava discretamente e que queria que eu participasse da seleção de novos talentos, minhas mãos ficaram frias. Por alguns segundos, pensei que fosse uma pegadinha. Eu devia ter soltado umas 3 vezes desculpa. Antes de ela rir e repetir: "Sim, você." Ela me entregou um cartão e pediu para eu enviar meu portfólio até o fim da semana. Eu guardei o cartão como se fosse feito de ouro. Passei os dias seguintes montando o melhor material que eu conseguia criar, revisando cada imagem, cada página, cada detalhe. Quando finalmente apertei o botão de enviar, senti meu coração bater no pescoço. E, pela primeira vez, eu tive medo de verdade. Medo bom. Medo de quando algo tem chance de dar certo. Uma semana depois, recebi um e-mail curto e direto: "Parabéns, Gisele. Você foi selecionada para a fase de testes presenciais." Eu fiquei parada encarando a tela, sem conseguir respirar. Senti um mix de euforia e pavor, mas o que dominou foi a sensação de que tudo o que eu tinha feito até ali estava finalmente convergindo para algum lugar. Nos testes, vi profissionais incríveis, talentosos, experientes. Me senti pequena, quase invisível outra vez. Mas, quando chegou minha vez de apresentar o projeto que eu fiz ali na hora, percebi algo que nunca tinha percebido antes: minha visão era diferente. Enquanto todo mundo montou coisa tecnicamente impecável, eu criei algo com história, intenção, sensações. E isso chamou a atenção. Dias depois, recebi a ligação oficial. "Gisele, você está no elenco da nova temporada." O mundo parou por alguns segundos. Eu sentei no chão, coloquei as mãos no rosto e deixei a ficha cair devagar. A partir daquele momento, minha vida se dividiu em antes e depois. Assinei contratos, recebi instruções, informações sigilosas e uma única regra absoluta: você não pode contar nada a ninguém até o episódio final ir ao ar. Eu assenti sem pensar 2 vezes. Era um preço baixo demais por algo tão grande. As gravações começaram semanas depois, e o ritmo era insano. Provas complexas, limites de tempo absurdos, câmeras na minha cara enquanto eu tentava manter a calma e a criatividade funcionando ao mesmo tempo. Mas, a cada desafio, eu percebia que eu pertencia àquele lugar. Eu não era a sombra de ninguém ali. Eu era apenas Gisele, e isso era suficiente. A produção me elogiava, os jurados começavam a prestar atenção nos meus detalhes, e até os outros competidores, que no início me tratavam como uma desconhecida,
começaram a me ver diferente. Em alguns momentos, até os diretores comentavam: "Você tem algo que prende o público." Eu fingia costume, mas por dentro eu gritava. Quando chegamos ao episódio final, a prova era totalmente diferente. Cada participante deveria apresentar um projeto pessoal, algo que representasse sua identidade. Eu passei noites sem dormir, planejando, desenhando, calculando. E, quando apresentei, eu sabia que tinha colocado ali tudo o que eu era, tudo o que eu tinha segurado por anos, tudo o que nunca tinha sido visto por ninguém. Quando anunciaram meu nome como vencedora, o estúdio explodiu em aplausos, mas eu só consegui ficar parada, sentindo meu coração bater forte demais. O prêmio? Uma mansão moderna de 6 milhões de dólares. O tipo de casa que eu só veria por fora em um condomínio fechado, agora era minha. A produção gravou minha reação, gravou minha primeira visita, gravou cada detalhe. E tudo isso ficaria guardado até o dia da exibição. Eu saí do estúdio com uma chave na mão e um segredo enorme no peito. Ninguém da minha família fazia ideia de que a Gisele Prática que eles ignoraram a vida toda tinha acabado de conquistar algo que daria manchete. E, enquanto eu segurava aquela chave, percebi uma verdade simples: pela primeira vez, a minha vida era grande demais para caber no tamanho que eles me deram. Quando finalmente me mudei para a mansão, a sensação foi tão surreal que eu demorei dias para acreditar que aquele lugar enorme, silencioso e impecável pertencia a mim. Passei as primeiras noites andando pelos corredores apenas para ouvir o eco dos meus passos, como se o espaço inteiro estivesse me reconhecendo pela primeira vez. Cada cômodo parecia um mundo diferente: a sala de pé direito alto, a cozinha que parecia saída de revista, os quartos iluminados por janelas gigantes, e o jardim, meu favorito, que tinha um brilho quase cinematográfico ao entardecer. Eu estava vivendo algo que, durante anos, nem sequer ousava sonhar. E talvez por isso mesmo, eu senti vontade de celebrar. Não por causa da casa, mas porque eu, depois de tanto tempo, finalmente tinha chegado em algum lugar onde eu não precisava me encolher. Então decidi organizar uma pequena festa de inauguração. Nada extravagante, só uma mesa bonita, música leve, comida simples e boa. Um momento íntimo, quase simbólico. E, mesmo sabendo tudo o que minha família havia me feito sentir ao longo dos anos, uma parte de mim achou que talvez fosse a hora de tentar reaproximar. Passei o dia planejando como ligaria para cada um. Não queria pedir nada, nem implorar emoção. Só queria dividir uma conquista que, para mim, significava liberdade. Peguei o celular e esperei alguns minutos, respirando fundo. Mas quando apertei o botão e a chamada começou a tocar, senti imediatamente que havia algo errado do outro lado da linha. Minha mãe atendeu com impaciente, como se eu tivesse interrompido algo importantíssimo. Eu expliquei, com calma, que tinha me mudado e que queria convidá-los para uma pequena inauguração. Houve um silêncio curto, seco, e então ela soltou, com aquele tom que sempre pareceu uma facada disfarçada: "Vamos ignorar sua festa de inauguração. Sua irmã acabou de se mudar também e ela é melhor que você." Eu não respondi na hora. Foi como levar um tapa inesperado. Não pelo conteúdo, aquilo não era novidade vindo dela, mas pelo desprezo escancarado, sem nenhum esforço para suavizar. Ficou claro ali, de um jeito quase cruel, que, mesmo eu construindo uma vida inteira sozinha, para ela, eu ainda estava atrás da Bianca. Eu ainda era a filha que se virava, que não precisava, que não impressionava. A filha que não valia o deslocamento. Por alguns segundos, senti aquela velha dor familiar subir pelo peito, mas algo dentro de mim estava diferente agora. Eu não era mais a menina que aceitava tudo calada porque não tinha alternativas. Eu tinha uma vida inteira, construída com minhas próprias mãos, diante de mim. Eu tinha um lar, um nome, um caminho. Então apenas respondi: "Tudo bem." Quando desliguei, fiquei parada no meio da sala imensa, olhando para a parede branca à minha frente. O silêncio parecia tão grande quanto a casa inteira. Mas, pela primeira vez, eu não chorei. Não implorei. Não desejei ser tratada melhor. Não tentei entender. Eu só deixei aquele momento existir. Depois,
Caminhei até a mesa que eu tinha decorado horas antes e observei cada detalhe como se estivesse olhando outra vida. A toalha clara, as flores recém-colocadas, os pratos alinhados, a luz suave refletindo no vidro. Tudo pensado com carinho. Tudo feito para receber pessoas que nunca vieram me receber de verdade. Naquela noite, com a música tocando baixinho e a casa inteira iluminada, eu sentei sozinha e comi o que tinha preparado. Ninguém estava lá. Mas, curiosamente, eu não me senti vazia. Pelo contrário. Pela primeira vez, a ausência deles não parecia um buraco. Parecia liberdade. Uma liberdade silenciosa, madura e definitiva. E, enquanto eu terminava meu jantar, percebi que aquela festa sem convidados era exatamente a metáfora da minha vida até ali. Eu construía, eu preparava, eu convidava, e eles escolhiam não aparecer. Mas agora tinha uma diferença gigantesca. Eu finalmente tinha chegado em um ponto em que não precisava mais insistir. O engraçado é que, naquela mesma noite, enquanto eu guardava os pratos, meu celular vibrou com uma notificação. O episódio final do programa estava oficialmente programado para exibição na semana seguinte. E naquele aviso, naquela data marcada, eu senti a primeira pontada do que ainda estava por vir, uma verdade enorme, prestes a explodir na frente de todos, inclusive daqueles que nunca quiseram me ouvir. Eu não sabia exatamente como seria. Mas eu sabia de uma coisa: dessa vez, eles não poderiam ignorar. A semana que antecedeu a exibição do episódio final passou devagar demais, como se o tempo estivesse preso em uma gelatina espessa. Eu tentava ocupar minha mente fazendo ajustes na casa, abrindo caixas, escolhendo acessórios, reorganizando ambientes que já estavam perfeitos, qualquer coisa para evitar pensar no que estava prestes a acontecer. Era curioso, eu, que sempre trabalhei com estética, detalhes e impacto visual, agora me via nervosa com algo que estava fora das minhas mãos. O episódio não era apenas um programa. Era minha história sendo revelada para o país inteiro. Era minha vitória, minha transformação, minha verdade exposta na tela. E, inevitavelmente, era a primeira vez que minha família veria uma versão de mim que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer. No dia da exibição, preparei a casa como se estivesse aguardando uma visita importante, mesmo sabendo que ninguém viria. Fechei as cortinas, deixei as luzes suaves, fiz pipoca, um ritual para mim mesma. Era estranho pensar que milhões de pessoas assistiriam aquilo simultaneamente, mas, lá dentro, a sensação era íntima. Um acerto de contas silencioso com o meu passado. Sentei no sofá, com o controle remoto na mão, e respirei fundo quando a vinheta do programa começou. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia senti-lo pulsando nos dedos. E então, lá estava eu na tela. O programa mostrou cada etapa, cada prova, cada comentário dos jurados que eu só tinha ouvido no estúdio. Ver tudo ali, editado, dramatizado, com música e cortes dinâmicos, me provocou uma mistura de orgulho e incredulidade. Mostraram cenas minhas concentrada, discutindo ideias, sorrindo quando algo dava certo, fechando os olhos quando respirava para acalmar os nervos. Mostraram também entrevistas curtas, aquelas em que eu falava sobre meu início simples, minha vontade de crescer e meu amor pelo design. Eu nunca tinha percebido o quanto minha própria voz parecia segura diante da câmera. Parecia outra pessoa, ou talvez fosse justamente a pessoa que eu sempre fui e nunca tinha tido espaço para ser. Quando o programa finalmente revelou a mansão, por um momento eu esqueci de respirar. A câmera fez aquele movimento cinematográfico, começando pelo portão moderno, subindo pela fachada imensa, entrando pela sala até chegar no meu rosto emocionado durante a gravação. Assistir aquilo de fora foi quase tão impactante quanto estar lá no dia. A produção havia transformado aquele momento em algo grandioso, dramático e absolutamente inesquecível. O público não via apenas uma casa. Via uma conquista. Via mérito. Via a força que eu precisei ter em cada etapa da minha vida para chegar ali. Enquanto o episódio avançava, meu celular começou a vibrar. Primeiro foram notificações de redes sociais, seguidores novos, mensagens, gente comentando meu nome, elogiando meu trabalho. Depois vieram as ligações. Primeiro um número desconhecido. Depois outro.
Depois outro. A vibração parecia incontrolável, mas eu deixei o telefone ligado no modo silencioso. Eu queria assistir até o fim sem interrupções. Era meu momento. E eu não ia permitir que nada o desviasse. Mas, quando o programa terminou e apareceu meu rosto sorrindo ao lado da frase vencedora da temporada, o celular começou a alertar de verdade. Eu olhei para a tela iluminando a mesa e senti um choque subir pela espinha. Eram eles. Minha mãe. Meu pai. Bianca. Todos chamando ao mesmo tempo. As notificações explodiam. Ligação perdida, mãe. Depois, ligação perdida, pai. Depois, ligação perdida, Bianca. E então uma mensagem. Só uma. Da minha mãe: ligue para nós agora. Eu fiquei parada, observando a tela. Nunca antes eles tinham me ligado tantas vezes, nem quando eu saí de casa, nem quando passei meses sem visitar, nem quando eu mal consegui pagar o aluguel pela primeira vez. Mas agora que a casa apareceu na TV, agora que a filha invisível tinha se tornado notícia, agora que eu era alguém que valia ser vista, eles estavam desesperados para falar. O telefone continuou vibrando, insistentemente, quase implorando por atenção. Mas eu não toquei nele. Não naquele momento. Não depois de tudo o que eu vivi. Eu levantei do sofá, caminhei até a varanda e fiquei olhando a vista da cidade iluminada, sentindo o vento bater no rosto. Ali, sozinha, percebi que algo finalmente tinha virado dentro de mim. Não era vingança. Não era orgulho. Era paz. Uma paz firme, madura, que vinha da certeza de que, pela primeira vez, eu tinha sido vista pelo mundo inteiro, e não precisava mais ser vista por eles para existir. Eu deixei o celular tocando lá dentro. E sorri. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu tinha o poder de escolher quem entrava, e quem ficava do lado de fora. Na manhã seguinte à exibição, acordei com a luz entrando pelas cortinas e a casa em silêncio absoluto, exceto pelo meu telefone, que parecia determinado a chamar minha atenção de qualquer jeito. Eu ignorei todas as ligações na noite anterior, mas agora as notificações formavam uma fila interminável na tela. Mensagens dos meus pais, da Bianca, de números que eu reconhecia vagamente, de parentes distantes que nunca lembraram meu aniversário. Todos querendo falar comigo de repente. Era engraçado perceber como meu valor tinha se multiplicado da noite para o dia, sem que eu tivesse dito uma única palavra. Mas, por mais tentador que fosse sentir uma pontada de vingança, o que eu sentia de verdade era uma mistura estranha de calma e clareza. Aquela história precisava terminar, e eu precisava encerrá-la do meu jeito. Decidi atender primeiro a ligação da minha mãe. Não era compaixão, era necessidade de fechar um ciclo. Ela atendeu antes mesmo de completar o primeiro toque, e a voz saiu trêmula, quase aflita. Gisele, por que você não atendeu ontem? Você ganhou uma mansão? Você estava em um programa de TV? Por que você não contou nada? Foi curioso notar que ela parecia mais assustada do que feliz. Como se todo o mundo que ela havia construído em torno de Bianca tivesse desmoronado de uma vez. Eu respondi com calma: eu não contei porque você nunca quis ouvir nada do que vinha de mim. Silêncio. Um silêncio longo, desconfortável, cheio de tudo que nunca foi dito. Ela tentou argumentar, tropeçando nas próprias justificativas baratas, mas nada se encaixava. E quanto mais ela falava, mais ficava evidente que o problema nunca tinha sido falta de informação, era falta de interesse. Depois foi a vez do meu pai. Ele tentou adotar um tom neutro, mas a voz entregava o constrangimento: filha, a gente só quer entender. Você poderia ter falado com a gente sobre isso. Eu respirei fundo antes de responder. Vocês nunca me perguntaram nada. Nunca quiseram saber como eu estava, o que eu fazia, o que eu queria. Vocês só tinham espaço para Bianca. Ele ficou em silêncio, e pela primeira vez na vida eu ouvi meu pai engolir as próprias certezas. Ele percebeu, sem que eu precisasse explicar, que todas as pequenas escolhas que fizeram ao longo dos anos agora tinham um peso real. Um peso que eles precisariam carregar. Depois veio a mensagem mais longa de todas:
a de Bianca. Um texto gigantesco, cheio de pontos de exclamação. Gisele, não acredito que você fez isso sem me contar. Eu sou sua irmã. Como você conseguiu isso? Eu preciso ver essa mansão. A gente precisa se aproximar. Eu li tudo, 2 vezes, e não consegui encontrar em nenhuma linha algo que soasse genuíno. Não havia alegria por mim, não havia orgulho. Havia choque, ego ferido e uma urgência estranha, como se ela estivesse desesperada para recuperar o protagonismo que, pela primeira vez, não era dela. A irmã que sempre foi o centro da família agora estava descobrindo o que é não estar no foco. Essa era a consequência dela. Eu respondi com uma única frase: não estou disponível. E isso bastou. O vazio, que eu sempre carreguei entre nós, finalmente se transformou em limite. Nos dias seguintes, minha família tentou vir até a casa. Primeiro meus pais, que ficaram parados do lado de fora do portão, mandando mensagens insistentes. Depois Bianca, que apareceu chorando para a câmera da portaria, dizendo que queria entender tudo. Eu observei de longe pelo interfone, sem abrir. Eles sempre tiveram acesso a mim. Sempre. Por anos. Quando eu ligava pedindo apenas uma conversa, um pouco de atenção, uma chance de existir. E eles escolheram ignorar. Agora eram eles que batiam, e eu quem decidia se a porta abriria. A verdade é que, naquele momento, eu já não precisava mais das explicações deles. Eu já tinha entendido tudo. Minha família não era cruel por prazer, eles eram confortáveis demais no papel que me deram. Desconstruir isso seria admitir que ignoraram uma filha inteira enquanto exaltavam outra. E agora eles precisavam enfrentar as consequências disso. Para minha mãe, a consequência foi encarar o fato de que a filha favorita não era a única capaz de brilhar. Para meu pai, a consequência foi perceber a própria omissão. Para Bianca, foi descobrir que a vida dela não era mais o único espetáculo da família. Cada um recebeu sua parcela, sem eu precisar levantar um dedo. Quanto a mim, minha maior consequência foi a liberdade. A real, aquela que não depende de aprovação, convite ou validação. Caminhar pela minha própria casa, sabendo que construí cada pedaço daquele caminho com os meus próprios passos, foi um tipo de vitória que nenhuma opinião familiar poderia manchar. Eu escolhi seguir em frente sem raiva, sem revanche, mas com uma decisão firme: nunca mais vou aceitar ser tratada como segundo plano. Fechei o portão da mansão naquele dia não para impedir os outros de entrarem, mas para garantir que só entraria quem realmente quisesse estar ao meu lado por mim, e não pelo que eu conquistei. E ali, sozinha na varanda ao entardecer, finalmente entendi: eu passei anos correndo atrás de pessoas que nunca viraram para me ver. E, no fim, a única pessoa que eu realmente precisava encontrar era eu mesma. E eu me encontrei. Para sempre. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!